Exercícios espirituais preparatórios para a consagração a São José. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua divina consolação por Cristo nosso Senhor. Amém. Lembrai-vos, ó castíssimo esposo da Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que têm recorrido à vossa proteção, implorando a vossa assistência e reclamando vosso socorro, fosse por vós desamparado. Animado eu, pois com igual confiança a vós recorro, ó Pai espiritual, e imploro a vossa proteção. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos de as ouvir propiciamente e de me alcançar o que vos rogo. Amém. Zeloso defensor de Cristo, rogai por nós. São José Maria Escrivá nos diz: ele, São José, protege aqueles que o reverenciam e os acompanham em seu caminho nesta vida, assim como protegeu e acompanhou Jesus quando ele era criança. Desde o momento em que o anjo revelou a São José que ele seria o pai do Messias, até seu último suspiro nos braços de Jesus e Maria, São José defendeu Jesus com todo zelo. São José sempre defendeu seu filho de qualquer ameaça contra ele. São José era um guarda zeloso, protegendo, defendendo e sacrificando tudo por Jesus e sua segurança. São José ofereceu a mesma proteção para sua esposa, guardando-a e a seu filho como um pai amoroso e marido fiel. Em algumas traduções da ladainha de São José, o título Zeloso Defensor de Cristo, em latim Christi Defensor Seduli, aparece como Diligente Defensor de Cristo ou Vigilante Defensor de Cristo. Ambas são traduções aceitáveis e apontam para o mesmo fato. São José defendeu Jesus. Como filho de São José, você pode ter grande confiança sabendo que seu pai espiritual também deseja defendê-lo zelosamente. São José o defende com muito zelo. A missão paterna de São José não terminou. O trabalho de um pai nunca termina até que seus filhos estejam em segurança em casa. No céu, São José não precisa mais guardar e proteger Jesus. Você, entanto, ainda não está no céu. Você precisa da proteção de São José. Seu pai espiritual sabe o que é prejudicial para a sua alma e quer cuidar de você e ajudá-lo a chegar em casa em segurança. São José nunca o abandonará. Seu papel é confiar em seus cuidados diligentes e nunca olhar para trás. O beato Guilherme José Chaminade nos disse: nosso destino está nas mãos de José. José, o guardião de seu Senhor e esposo de sua rainha. José, o pai adotivo de Jesus e o chefe da Sagrada Família. Em sua bondade, se dignou a nos aceitar como seus filhos, permitindo-nos chamá-lo de pai. Você não tem nada a temer com São José ao seu lado. O que há para temer com um defensor tão zeloso como seu pai que o ama? São José segurou o Criador do Universo em suas mãos. São José alimentou o Criador dos céus. Em seu papel de pai terreno de Jesus, São José amorosamente deu ordens ao Filho de Deus. O céu e a terra o obedeciam. Todo o inferno estremece diante dele. O beato Guilherme José Chaminade nos disse: o nome de José será um nome de proteção durante toda a nossa vida. O venerável Nelson Baker também nos disse: como cristãos, devemos honrar São José, agradecer-lhe por sua proteção, rezar para ele com fervor e confiança, esforçar-nos para reproduzir em nossa conduta
as virtudes que ele praticou com tanta perfeição. São José aumentará seu zelo por Cristo. Como seu pai e modelo, São José lhe ensinará a defender Cristo com zelo. Se você é um discípulo fiel de Jesus Cristo, será criticado, odiado, ridicularizado e zombado pelo mundo, muitas vezes por sua própria família e amigos. Seu sofrimento será grande, mas seu testemunho da verdade, seu testemunho de Jesus será maior. São José o ajudará a ser uma testemunha zelosa da verdade de Jesus Cristo. Você deve defender Cristo com vigor. Você deve sempre se esforçar para defender a pessoa e o nome de Jesus Cristo contra toda blasfêmia, insulto e sacrilégio. Você deve defender a igreja, bem como os seus ensinamentos e sacramentos, de todos os ataques, heresias e falsidades. Defender a igreja é defender Cristo. Você deve se parecer com seu pai espiritual, sempre disposto a se sacrificar por amor à verdade. Como São José, você também pode trazer muitas almas a Jesus. O beato Guilherme José Chaminade nos disse: quão felizes e abençoados são aqueles a quem tu, São José, amas e a quem tomas sob tua proteção. Salvador do Salvador. O beato Guilherme José Chaminade nos disse: dar a vida a alguém é a maior de todas as dádivas. Salvar uma vida é a seguinte: quem deu a vida a Jesus? Foi Maria. E quem salvou essa vida? Foi José. Perguntai a São Paulo, que o perseguiu, a São Pedro, que o negou. Indagai de todos os santos quem o matou. Mas se perguntarmos quem salvou sua vida, silenciai patriarcas, silenciai profetas, silenciai apóstolos, confessores e mártires. Deixai que São José fale, pois essa honra é dele apenas. Somente ele é o Salvador de seu Salvador. Salvador de seu Salvador? Soa como heresia, não? Mas não se preocupe, o beato Guilherme José Chaminade não está afirmando que São José é Deus, nem que seja maior que Jesus. O bem-aventurado Guilherme José foi um padre muito santo que tinha enorme devoção a São José. Viveu durante a Revolução Francesa e enfrentou muitas dificuldades durante um período muito anticatólico da história da França. O amor do bem-aventurado Chaminade por Jesus, Maria e José deu-lhe forças para resistir às perversas intenções dos revolucionários. No auge da Revolução Francesa, o bem-aventurado Chaminade difundiu a devoção a Maria e pregou com fervor a respeito de São José. Incentivou seus confrades religiosos a agir como o calcanhar de Maria e esmagar as trevas da Revolução. Ele também conhecia o poder de São José e encorajava todos a buscar refúgio sob a proteção paterna do santo. O beato Guilherme José Chaminade nos disse: encarregai-o a São José da proteção de vossa pessoa, ele que salvou a vida de seu Salvador. A fim de compreender e justificar essa representação que o bem-aventurado Chaminade faz de São José como o Salvador de seu Salvador, devemos recorrer ao Evangelho de Mateus. Depois que partiram de Belém, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse: levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito e permanece ali até que eu te avise, pois Herodes procurará o menino para matá-lo. José levantou-se, tomou o menino e sua mãe e durante a noite partiram para o Egito. São José pode ser chamado o Salvador do Salvador porque, levando Jesus para o Egito, salvou-o das nefastas intenções de Herodes. São José é o único santo que tem o privilégio de ser chamado o Salvador do Salvador. Nem mesmo a Mãe de Deus recebe esse título. Deus quis que São José tivesse tal título exclusivo. Trata-se de um título que mostra a grandiosidade da paternidade de São José e revela seu importante papel paterno no plano de Deus. O Papa Pio XI nos disse: a ele, São José, foi confiado o divino Filho quando Herodes lançou seus assassinos contra ele. O bem-aventurado Chaminade não é o único que chamava São José o Salvador do Salvador. Santa Madalena Sofia Barati fez uma afirmação semelhante. Ela escreveu: Jesus desejou ficar em dívida com São José no tocante às necessidades da vida
e somente desse santo patriarca se pode dizer que salvou a vida de seu Salvador. Santo Afonso Maria de Ligório, doutor da Igreja, chegou a afirmar que, como São José salvou o Salvador das garras de Herodes, Jesus não recusará nada àqueles que recorrerem ao auxílio de São José. O apóstolo Paulo escreve que na vida futura Jesus Cristo há de dar a cada um de acordo com suas obras. Que grande glória não devemos supor que ele concedeu a São José, que tanto o serviu e amou enquanto viveu na terra. No último dia, nosso Salvador dirá aos eleitos: tive fome, deste-me de comer, tive sede, deste-me de beber. Era peregrino e recolheste-me, nu e me vestistes. Esses, porém, deram de comer a Jesus Cristo. Abrigaram-no ou vestiram-no, apenas na pessoa dos pobres. Mas São José assegurou alimento numa habitação e roupas para Jesus em sua própria pessoa. Ademais, nosso Senhor prometeu recompensar aquele que der um copo d'água aos pobres em seu nome. Quem vos der um copo d'água, porque sois de Cristo, em verdade vos digo que não perderá sua recompensa. Qual então deve ser a recompensa de São José, que pode dizer a Jesus Cristo: dei-te não só o alimento, uma habitação e roupas, mas salvei-te da morte, livrando-te das mãos de Herodes? Tudo isso ajuda a aumentar nossa confiança em São José e nos faz refletir que, por causa de tantos méritos, Deus não recusará nenhuma graça que São José lhe peça para seus devotos. Nossa, que confiança devemos ter em São José! Em última análise, São José salvou a vida de Jesus para que Jesus pudesse salvar-nos. De sua parte, Jesus é extremamente grato a São José por tudo o que ele sofreu para tornar possível a missão salvífica de nosso Senhor. O exílio, a pobreza, as dificuldades, o cansaço, o ridículo e tantas outras adversidades. São José sofreu muito por Jesus e sem seus sofrimentos nós não teríamos o Salvador para nos libertar do pecado e da morte. É por isso que Jesus atende tudo e qualquer desejo de seu amado Pai virginal. Os sofrimentos de São José são raramente mencionados em homilias ou escritos a seu respeito. No entanto, se você pensar um pouco, ser o pai do Salvador não poderia ter sido fácil. A missão paternal de São José exigia enorme sofrimento. Santa Madalena de Pazzi vai nos dizer que grande porção não teve o glorioso São José no cálice da paixão de Jesus, pelos serviços que prestou à sua sagrada humanidade. O sofrimento de São José começou antes mesmo do nascimento de nosso Senhor, quando São José descobriu que sua amada esposa estava grávida. Seu coração, sua mente e sua alma experimentaram uma tristeza excruciante. Mas essa tristeza não vinha de alguma desconfiança de que Maria tivesse sido infiel. Ele jamais duvidou do amor, da fidelidade e da santidade de Maria. Em vez disso, seu sofrimento vinha de saber que não era digno de ser marido de uma mulher tão santa e de considerar-se indigno de ser o pai de uma criança divina. Ele percebeu que Maria pertencia inteiramente a Deus e, por justiça, precisava dar a Deus e o que lhe era devido, distanciando-se dela. A ideia de afastar-se de Maria inspirou-lhe uma grande tristeza no coração, maior do que qualquer mártir pudesse sentir. Ao contrário do sofrimento dos mártires, que derramaram seu sangue por amor a Cristo, o sofrimento de José era interior e de tal intensidade que é mais meritório que o sofrimento de todos os mártires cristãos. Preparar-se para deixar Maria, que era a alegria de seu coração, deu-lhe uma tristeza tão profunda que Deus precisou enviar um anjo para confortá-lo e orientá-lo a não ter medo de recebê-la em sua casa. Abraão foi feito pai de uma multidão de nações porque se dispôs a sacrificar o próprio filho. São José foi feito pai do povo da nova aliança porque se dispôs a afastar-se de sua amada esposa. E São José continuou sofrendo pelo restante de sua vida matrimonial. Quando viajou com a esposa grávida para Belém, para o recenseamento, sofreu enormemente por não ter condições de oferecer um lugar adequado para que a esposa desse à luz. Que homem quer que a esposa dê à luz em um estábulo frio, sujo e mal cheiroso? Não obstante, um estábulo foi tudo o que São José conseguiu oferecer.
Por natureza, homens são provedores. Se um homem não é capaz de prover tudo o que deseja àqueles que ama, e tão bem quanto deseja fazê-lo, ele morre por dentro. São José morria todos os dias. São José vivenciou uma grande dor com a circuncisão do filho. Quando viram o sangue que verteu do corpo de seu filho, eles souberam que aquilo era um prenúncio do que viria. Quando e de que forma eles não sabiam, mas estavam em tão grande sintonia com os mistérios divinos e as profecias do Antigo Testamento, que sabiam que mais derramamento de sangue estava por vir. Isso se confirmaria quando Jesus, Maria e José se apresentaram ao sacerdote no templo de Jerusalém para o ritual de purificação das mulheres que se tornaram mães recentemente. No que deveria ser uma ocasião de alegria, São José descobriu que o coração da esposa seria transpassado e que o filho estava destinado a ser sinal de contradição. Em Lucas capítulo 2, versículo 33 ao 35, vai nos dizer: seu pai e sua mãe estavam admirados das coisas que dele se diziam. Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: eis que esse menino está posto para a ruína e ressurgimento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição, e uma espada transpassará a tua alma. Assim se descobrirão os pensamentos escondidos nos corações de muitos. As palavras de Simeão foram ditas a Maria, mas São José as ouviu. Quando São José ouviu Simeão anunciar a Maria que Jesus seria motivo de divisão e que o coração de Maria seria transpassado por uma espada, as palavras proféticas penetraram o terno coração de São José, causando-lhe uma dor indizível. Foi uma dor que ele carregaria no coração e na alma pelo resto de sua vida. Que homem quer ouvir que a esposa e o filho serão submetidos ao ridículo e ao ódio? Que marido não experimentaria torturas em seu coração ao saber que a esposa será transpassada por uma espada? A Escritura nos diz que Maria meditava as palavras de Simeão em seu coração. São José também teve de meditar as palavras de Simeão em seu coração. Nenhum homem seguiria impassível depois de ouvir declarações tão chocantes sobre a esposa e o filho. Marido e esposa têm um só coração, e o que diz respeito a um, diz respeito ao outro. Por décadas, São José carregou a lúgubre profecia de Simeão no coração. Sendo imenso o seu amor, o sofrimento de São José foi interior, intenso e prolongado. O beato Bartolo Longo nos disse: ó sensibilíssimo coração de São José, que, assemelhando-se ao terno coração de Maria, sentiu as tristezas da Santíssima Mãe, dizei-me que sentistes ao ouvir a terrível profecia de Simeão? E não obstante, com que generosidade, com que silêncio e imperturbável resignação aceitastes das mãos de Deus até mesmo a espada de dor pelo nosso bem? Como posso mostrar-vos minha gratidão? Ó meu dulcíssimo santo, quero imitar vossa generosidade e diante de qualquer notícia dolorosa, direi convosco, seja feita a vontade de Deus. Se fosse possível a São José impedir o sofrimento da esposa e do filho, ele teria feito tudo o que estivesse ao seu alcance para protegê-los. Um esposo amoroso e bom está disposto a colocar-se na frente da esposa e deixar que a espada transpasse seu coração em vez do dela. No entanto, de acordo com o plano de Deus, São José sabia que tinha de permitir que o coração e a alma da esposa fossem transpassados. Tal sofrimento era necessário para que uma nova humanidade pudesse nascer. Sua noiva imaculada não sofrera as dores do parto na manjedoura em Belém, porque era isenta de toda mancha do pecado original e estava livre de todas as suas penas. Mas a profecia de Simeão prenunciava que chegaria o dia em que a esposa de São José suportaria as dores torturantes de outro tipo de parto, as dores de um parto espiritual. A mulher de São José é a nova Eva, e Deus usaria seu coração como ventre espiritual. Ela teria de sofrer as dores de um parto espiritual para que a humanidade renascesse em Cristo. Simeão profetizara. São José sabia que aquilo precisava acontecer. Seu papel foi preparar a esposa e o filho para o sacrifício. Nenhum mártir padeceu mais que São José. A profecia de Simeão dirigia-se apenas a Maria. São José sabia a razão disso, e tal conhecimento causava-lhe um sofrimento ainda maior. São José compreendeu que a profecia de Simeão apontava que quando chegasse a hora em que o coração de Maria seria transpassado, São José não estaria com ela.
O tempo, o lugar e o modo pelo qual o coração da esposa seria transpassado eram desconhecidos de São José, mas ele entendeu que não estaria junto a Maria. Diante da profecia de Simeão, ele deve ter passado toda a vida matrimonial consolando amorosamente Maria e preparando-o para as horas em que ela sofreria uma dor e uma angústia inigualáveis, suas dores de parto espiritual. As doces consolações de São José ajudaram a preparar Maria para o sacrifício do Calvário. Ele não podia impedir o sofrimento materno da esposa, mas podia prepará-la. Seus anos de amor e dedicação foram um consolo para o Imaculado Coração de Maria. São José é o maior consolador do coração de Maria. A Beata Concepción Cabrera de Armida nos disse: como vieis, bela e simples, essa pomba inocente Maria, e como sofrestes a visão de seu martírio em vós, São José, a solidão da esposa a quem tanto amáveis. Oh, que martírio arrasou vossa alma, a antevisão da paixão e das 7 espadas que transpassariam o coração imaculado de Maria. Sonháveis que ela estava sozinha, sem Jesus, e esse padecimento amargava vossa vida feliz. A espada que transpassaria o coração de Maria no Calvário precisava transpassar também o coração de São José, mas de uma forma diferente. Ele não estaria no Calvário, mas a espada tinha de transpassar seu coração paternal, pois é justo e adequado que o renascimento do gênero humano envolva uma mãe e um pai. O marido não vivencia as dores do parto da mesma forma que o faz a mãe, mas todo marido é chamado a acompanhar a esposa ao longo da gravidez inteira e prepará-la para o parto. Como um bom marido, São José cuidaria que a esposa estivesse bem preparada para seu sofrimento. Ele passou décadas preparando-a para o doloroso parto no Calvário. No Calvário, Maria deve ter experimentado grande consolação e força ao recordar tudo o que o marido fizera por ela e pelo filho de ambos ao longo dos anos. O consolo oferecido pelo apóstolo João por Maria Madalena e mais algumas pessoas empalideciam se comparados ao consolo dado a Maria pelo homem que nem sequer estava ali. Deus poupou São José das torturas do Calvário, mas Maria levou-o até lá em seu coração. O filho crucificado ali diante dela também era filho de José. Maria lembrou-se do esposo e permaneceu firme na fé, na esperança e na caridade. O coração de Maria deve ter sido inundado por muitas recordações de São José no Calvário. Todas elas foram fonte de consolação e força para Maria. A lembrança da forma mesma de São José no sofrimento teria feito aumentar a determinação de Maria de dar testemunho do Filho crucificado e de sofrer com ele. Ela deve ter recordado o massacre dos inocentes e como aquilo feria o coração do esposo. Lembre-se quando o anjo apareceu a São José e o instruiu a levar o menino e sua mãe para o Egito. São José não foi informado de que crianças seriam assassinadas e mães testemunhariam a morte dos filhos. Maria teria recordado as lágrimas amargas que São José chorou pela perda de tantas crianças preciosas. Isso foi causa de enorme sofrimento a São José, mas ele seguiu firme em sua determinação de fazer a vontade de Deus. Aos pés da cruz, Maria fez o mesmo. O beato Bartolo Longo nos disse: José e Maria ainda não haviam atravessado as montanhas que os separavam do deserto quando de repente pelas colinas ecoaram gemidos dolorosos que lhes chegaram aos ouvidos. Esses gritos de partir o coração, os gritos das mães dos santos inocentes, assassinados no seio e nos braços de suas mães, encheram o coração de São José e de Maria com imensa tristeza. Aos pés da cruz, Maria recordou como São José, enquanto chefe da família, levara a ela e a Jesus para o Egito e a força que tivera para proteger e cuidar de sua família. A caminhada até o Egito não deve ter sido uma jornada segura e confortável para a Sagrada Família. O Egito era um lugar muito perigoso, conhecido por seus bandidos, ladrões e práticas pagãs. Os anos em que São José viveu ali provavelmente foram muito difíceis. Santo Tomás de Aquino e São Boaventura acreditam que a Sagrada Família tenha ficado exilada no Egito por quase 7 anos, que devem ter sido repletos de muito sofrimento para São José. Maria recordava esses anos e a força que São José tivera para amar a Deus e a sua família.
No Calvário, Maria lembrou-se de todos os sofrimentos que São José suportara durante o tempo em que vivera no Egito. De acordo com revelações místicas da beata Ana Catarina Emmerich, as agruras vividas pela Sagrada Família no Egito foram sentidas sobretudo por São José, pois ele era o amoroso chefe da família. A responsabilidade de cuidar da família era principalmente dele. Muitas vezes incapaz de conseguir trabalho digno, alimento, água potável ou moradia adequada. O homem da casa sofria muito, pois não conseguia prover todo o necessário para a sua família. São Francisco de Sales nos disse: no Egito, São José encontrava-se em uma terra que era não só estrangeira, mas também hostil aos israelitas. Os egípcios ressentiam-se ainda de que os israelitas tivessem escapado de sua tirania, bem como sido a causa do afogamento de muitos de seus ancestrais no Mar Vermelho. Os relatos das visões místicas da beata Ana Catarina Emmerich contam-nos que no Egito a Sagrada Família passou pela experiência aterrorizante de ver-se cercada de salteadores com más intenções. No Calvário, Maria recordou quão forte o marido havia sido e como estava disposto a morrer por amor à sua família. Nessa lembrança, ela teria encontrado a força de ser vítima juntamente com Jesus. Maria também teria recordado a ocasião em que ela e o marido haviam perdido Jesus por 3 dias. Perder um filho é o pior pesadelo que uma mãe ou pai pode enfrentar. Por 3 dias, os corações de Maria e José foram tomados de angústia e preocupação. Recordou ainda que, após 3 dias de enorme dor e sofrimento, ela e o marido encontraram Jesus no templo. Encontrando-o, o coração do casal encheu-se de uma alegria inexprimível. De alguma forma, perder Jesus por aqueles 3 dias foi uma preparação para o Calvário. Relembrando aquele acontecimento, Maria teria encontrado mais uma vez força e consolo em seu doce São José. No Calvário, a lembrança de tudo o que São José fizera pela esposa e pelo filho deve ter sido um consolo também para Jesus. Pelo exemplo que São José lhe deu de um longo e fiel sofrimento, Jesus teve mais condições de oferecer seu próprio sacrifício no Calvário. Nosso Senhor sabia muito bem que o Pai o salvara de Herodes, carregara enormes fardos de amor em seu coração, consolara sua mãe e ajudara Maria a preparar-se para seu sofrimento com Jesus. Deus não exigiu que São José estivesse fisicamente presente no sacrifício do Calvário, mas Jesus sabia que ele jamais teria chegado ao Calvário sem São José. Deus fez com que o sacrifício do Calvário dependesse dos sacrifícios paternos que São José oferecera durante os anos de escondimento da Sagrada Família. Os frutos do amor paternal e do sofrimento de São José fizeram dele o pai espiritual da família da Nova Aliança. Tal como Maria, também Jesus devia ter São José em sua mente e em seu coração no Calvário. Os corações virginais de Jesus, Maria e José são um único coração. E como seus corações são um só coração, também suas missões são uma só missão. Somente Jesus é o Salvador do mundo, mas ele quis que sua mãe e seu pai tivessem uma participação única na obra da redenção. A união dos corações virginais e dolorosos de Jesus, Maria e José em Nazaré, Belém e no Egito e no Calvário foi o principal meio que Deus escolheu para permitir que todos nós renascêssemos. Jesus, Maria e José possibilitam que sejamos filhos de Deus. O que aprendemos com a paternidade sacrificial de São José é que ele é um homem que cuida daqueles que lhe foram confiados, custe o que custar. Ele dá consolo e força a todos os seus filhos. Como seu pai espiritual, ele quer cuidar de você, tal como cuidou de Maria e Jesus. Ele quer consolá-lo e aumentar sua capacidade para o amor de auto-sacrifício. Deus deu uma missão a você, leitor, enquanto cristão. Sua missão exigirá sacrifício, dor e sofrimento. Você viverá seu próprio Calvário. Com São José no coração, você encontrará o consolo de um pai e a força para suportar tudo por amor. São José sabe que ao tentar fazer a vontade de Deus, Satanás, que é um Herodes espiritual, lançará seus assassinos contra você. Você precisa da proteção de São José. Seu pai espiritual o guardará com todo o amor e nunca deixará de lutar por você. Com seu auxílio, você pode sair vitorioso no sofrimento e derrotar o inimigo. São João Paulo II enfatizou esse ponto em uma homilia que fez durante uma visita papal ao Santuário de São José
em Kalisz, na Polônia. Ele disse: o anjo havia avisado a São José que fugisse com o menino, porque ele corria um perigo mortal. Pelo Evangelho descobrimos quem eram aqueles que ameaçavam a vida do menino. Em primeiro lugar, Herodes, mas também todos os seus seguidores. José de Nazaré, que salvou Jesus da crueldade de Herodes, nos é apresentado nesse momento como o grande apoiador da causa da defesa da vida humana, desde o primeiro instante da concepção até a morte natural. Portanto, nesse lugar, queremos confiar a vida humana à providência divina e a São José, em especial a vida das crianças que ainda não nasceram em nossa pátria e no mundo todo. Você sofrerá na vida. São José não pode impedir todo o seu sofrimento, mas pode prepará-lo para ele e consolá-lo quando estiver mergulhado em tristeza e dor. Ele oferece o amor e a proteção de um pai. São Pio de Pietrelcina nos disse: São José, com o amor e a generosidade com que protegeu Jesus, também protegerá sua alma, e tal como o defendeu de Herodes, defenderá sua alma do ferozíssimo Herodes, o diabo. Todo o cuidado que o patriarca São José tem por Jesus, ele também tem por você, e sempre o ajudará com o seu patrocínio. Ele o libertará da perseguição do perverso e soberano Herodes, e não permitirá que seu coração se afaste de Jesus. Ide a José. Vá a São José com extrema confiança, porque não me lembro de ter pedido nada a São José que não tenha alcançado prontamente. No Santuário de São José em Kalisz, na Polônia, onde São João Paulo II pregou sua inspiradora homilia sobre São José em 1997, na cripta da igreja, há um museu dedicado a São José em ação de graças por sua intercessão ao salvar a vida de tantos sacerdotes católicos prisioneiros no campo de concentração de Dachau na Segunda Guerra Mundial. Havia muitos padres e bispos no campo de concentração de Dachau. De acordo com registros oficiais, eram 2.579 os sacerdotes católicos em Dachau. Desses, 1.034 morreram ali. São José ajudou-os em seu sofrimento e deu-lhes a força de oferecer a vida por amor a Jesus. Quanto aos outros 1.545 sacerdotes que sobreviveram a Dachau, todos eles atribuem sua libertação do campo de concentração em 29 de abril de 1945 à poderosa intercessão de São José. Eis a história. Os primeiros padres católicos chegaram a Dachau em 1939. Nos meses e anos que se seguiram, os números continuaram a crescer, pois parte dos campos de concentração eram transferidos para Dachau. Em 8 de dezembro de 1940, os sacerdotes em Dachau fizeram um ato comum de consagração a São José, pedindo-lhe que os ajudasse a sobreviver àquele suplício e os salvasse da morte. Eles se consagraram especificamente a São José, porque foi ele quem salvou o Filho de Deus da morte quando Herodes quis matá-lo. E os sacerdotes sabiam que São José também tinha o poder de salvá-los dos nazistas. O ato de consagração a São José era renovado com frequência. Os sacerdotes aprisionados também renovavam a consagração anualmente com maior solenidade. Além disso, os padres rezavam novenas para São José, pedindo socorro em sua situação desesperada. Quando o campo foi enfim aberto em 1945, os sacerdotes que ainda restavam atestaram que São José era o responsável por sua sobrevivência. Em ação de graças, muitos deles, sobretudo os padres da Polônia, organizaram uma peregrinação para o Santuário de São José em Kalisz, na Polônia, em 1948. A peregrinação foi um acontecimento tão memorável que uma segunda peregrinação foi organizada no ano de 1958 e outras peregrinações seguiram-se a ela. Em 1995, os 37 sacerdotes ainda vivos que haviam sobrevivido a Dachau foram à peregrinação. Hoje, todos já morreram, mas sua memória e seu tributo a São José continuam vivos no museu anexo ao santuário. São José salvou Jesus de Herodes, São José protegeu Maria de salteadores, São José consolou Jesus e Maria e preparou-os para o Calvário. São José estava nos corações de Jesus e Maria no Calvário. São José consolou os muitos sacerdotes que sofreram e morreram em Dachau. São José ajudou muitos sacerdotes a sobreviver ao campo de concentração. São José, seu pai espiritual, quer protegê-lo, prepará-lo, consolá-lo e ajudá-lo a fazer de sua vida um sacrifício pelos irmãos. São Pedro Julião Eymard nos diz:
Todos nós temos nele, São José, um modelo e um protetor. São José Amarelo também nos disse: digamos ao grande patriarca, aqui estamos, somos todos para vós, que vós sejais tudo para nós. Mostrai-nos o caminho, fortalecei-nos a cada passo e conduzi-nos para onde a providência divina quiser levar-nos. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Deus Pai dos céus, tende piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Ilustre Filho de Davi, rogai por nós. Luz dos patriarcas, rogai por nós. Esposo da Mãe de Deus, rogai por nós. Casto guarda da Virgem, rogai por nós. Sustentador do Filho de Deus, rogai por nós. Zeloso defensor de Jesus Cristo, rogai por nós. Chefe da Sagrada Família, rogai por nós. José Justíssimo, rogai por nós. José Castíssimo, rogai por nós. José Prudentíssimo, rogai por nós. José Fortíssimo, rogai por nós. José Obedientíssimo, rogai por nós. José Fidelíssimo, rogai por nós. Espelho de paciência, rogai por nós. Amante da pobreza, rogai por nós. Modelo dos trabalhadores, rogai por nós. Honra da vida de família, rogai por nós. Guarda das virgens, rogai por nós. Sustentáculo das famílias, rogai por nós. Alívio dos miseráveis, rogai por nós. Esperança dos doentes, rogai por nós. Patrono dos moribundos, rogai por nós. Terror dos demônios, rogai por nós. Protetor da Santa Igreja, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Ele constituiu o Senhor de sua casa e fê-lo príncipe de todos os seus bens. Oremos. Ó Deus, que por inefável providência vos dignastes escolher a São José por esposo de vossa Mãe Santíssima, concedei-nos, vô-lo pedimos, que mereçamos ter por intercessor no céu aquele que veneramos na terra como protetor. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém.